Aleluia. Amém. Saudações de paz a todos. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. Quero convidá-los a abrir a sua Bíblia comigo no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo de número 26. Enquanto você abre a sua Bíblia, quero uma vez mais agradecer a Deus, tributar a Ele toda a minha gratidão, louvar ao Senhor por todos os seus feitos, por toda a sua bondade. Que Deus seja louvado, engrandecido, honrado e dado a Ele toda a honra e toda a glória. Amém? Com essas palavras eu quero agradecer ao pastor pela oportunidade, pastora Simone, pastor Luiz Carlos, Deus abençoe. Agradecer a minha princesa que me acompanha, minha sobrinha Dali, a Ayla. Deus abençoe. Amém, irmãos? Deus tem uma palavra para o nosso coração e eu peço aos irmãos, enquanto eu estiver ministrando, um pouquinho de paciência. Eu quero falar de forma pausada hoje e pontuar algumas lições daquilo que Deus colocou no meu coração. Amém? Gênesis capítulo 1, verso de número 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio. Eu vou repetir de novo: tenha ele domínio sobre as aves. Em algumas traduções aparece a palavra peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se rastejam pela terra. Eu vou repetir de novo: tenha ele domínio. Em algumas traduções, eu não sei se na que está ali, deixa eu observar, é a mesma tradução que eu li. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado. A palavra gado aparece sobre a terra e sobre o réptil que se move sobre a terra. Amém? Se assente dando glória a Deus. Amados, a primeira coisa que nós precisamos, de alguma forma, tentar compreender, eu não vou dizer tentar entender, eu vou dizer pausadamente, tentar compreender um dos maiores mistérios da Bíblia, uma das maiores revelações da palavra de Deus, é o amor que Deus tem por toda a sua criação. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 1, que no princípio era o Verbo estava com Deus, e João diz: o Verbo era Deus. Mas o mesmo João que cita no capítulo 1, verso 1, é também o mesmo apóstolo que menciona no capítulo 3, no verso 16 do Evangelho de João, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando eu disse que nós devemos de alguma forma tentar compreender o amor de Deus, é porque ao longo de 22 anos pregando o Evangelho, estudando a Bíblia, eu percebi que uma das coisas mais difíceis de ser compreendida na história da Bíblia
é o amor de Deus. Uma coisa que nós precisamos se deter é que o amor de Deus, ele é incompreendido. O amor de Deus, ele muitas das vezes vai além da nossa compreensão. Se você for estudar a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vai perceber que uma das coisas mais fáceis de compreender na Bíblia é o juízo de Deus. A justiça de Deus, ela é mais fácil de compreender do que o seu amor. Aí alguém pode pensar, por que é mais fácil compreender o juízo, a justiça de Deus do que o seu amor? Porque quando nós olhamos para a humanidade, nós percebemos que todos nós somos, de certa forma, culpados pelo pecado original. Herdamos uma natureza pecaminosa. O apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, faz essa referência dizendo que todos pecaram. O livro de Romanos capítulo 3 diz isso: todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Mas nós recebemos a salvação mediante a graça, mediante a fé em Cristo, e essa salvação não é um mérito do homem, essa salvação não é meritória da humanidade, essa salvação é mérito de Deus, porque a salvação é dom de Deus. Paulo diz mais, que a salvação, além de ser dom de Deus, ela foi dada gratuitamente mediante a graça derramada na cruz do Calvário, isso é, através do amor de Deus derramado na morte de Jesus, nós alcançamos salvação. Então é difícil entender o amor de Deus, porque a Bíblia diz que Deus nos amou sendo nós ainda pecadores. A Bíblia diz mais ainda, a Bíblia diz que todos haviam pecados e todos eram dignos do inferno, todos mereciam a condenação eterna. Se estamos aqui, não foi porque nós escolhemos Deus, não é porque nós escolhemos a Cristo. E alguém pode até pensar, dentro da sua mente, mas espera aí, pastor, eu escolhi Jesus. Não, você não o escolheu. Jesus disse: não foi vós que me escolheste, mas fui eu que escolhi a vós. Nós só estamos aqui porque Ele, no seu amor, nos escolheu. Ele, no seu amor, derramou o seu sangue por nós. Deus amou tanto a sua criação, o mundo em si, que o profeta messiânico, o profeta Isaías, no capítulo 45 do seu livro, se o nosso irmão puder colocar aí, capítulo 45 do profeta Isaías, o versículo de número 18, ali tem uma revelação do amor de Deus tão profunda, que talvez quem já leu esse capítulo e esse versículo nunca havia parado para meditar. O versículo 18 diz: porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, e Ele a confirmou, não a criou vazia, mas antes a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Quando o profeta Isaías diz pelo Espírito do Senhor que Deus não criou a terra vazia, mas antes a criou para que fosse habitada, isso significa que quando Deus estava trazendo à existência aquilo que não existe, pelo poder da sua palavra, quando Deus estava criando todas as coisas, Deus estava pensando exatamente em você, nessa pessoa que está sentada ao seu lado, aqueles que estão à sua volta. Esse é o amor
amor de Deus. Deus disse: eu não vou criar a terra para que permaneça vazia. Ele já tinha um propósito com a tua vida, Ele já tinha um propósito com a tua história, Ele já tinha um propósito com a tua família, com a tua casa. E só aqui eu já merecia um glória, irmão. Só aqui já merecia um aleluia, por causa do amor de Deus. Quando você olha para Gênesis capítulo 1, é o mesmo versículo que eu acabei de citar agora há pouco em João capítulo 1. Porém, o texto de João capítulo 1, versículo 1, é escrito em grego. Por isso lá aparece: no princípio era o verbo. Mas quando você vai para Gênesis, esse texto foi escrito em hebraico. E ao invés de aparecer no princípio era o verbo, o próprio Moisés, escritor, que recebe a revelação quando ele está lá no Monte Sinai e vai escrever o livro do Gênesis, ele escreve: no princípio criou Deus os céus e a terra. No hebraico ele diz: Vaiomer Vadiser Adonai ou Sefer Bereshit bara Elohim Hashamai ve'et haaretz. O que está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. Perceba-se bem que no primeiro versículo da Bíblia, Deus começa criando primeiro as coisas do alto. Primeiro, pastor, Deus cria os céus. O primeiro céu, que é chamado de temporâneos. O segundo céu, que é chamado de mesorâneos. E o terceiro céu, que é chamado, dentro do grego, de urâneos. Primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, aonde habita a divindade e toda a plenitude de Deus. Espera aí, pastor, me explica, eu vou lhe explicar. Quando Deus decidiu criar todas as coisas, Ele começa criando os céus. Diga para alguém que está do outro lado: primeiro as coisas de cima, primeiro as coisas do alto. E aqui você já tinha que ter dado glória a Deus. Deus não começa pela terra, Ele começa pelos céus. Por quê? Para você entender que o homem vai habitar na terra, mas um dia vai morar no céu. Diga para alguém que está do teu lado: você vai passar pela terra. Porque o livro de Levítico, capítulo 25, verso 23, coloca aí, irmão, para os irmãos da glória a Deus. Olha o que está escrito em Levítico 25, 23. Levítico capítulo 25, verso 23: também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha. É o Senhor que está dizendo: a terra é minha. E pois vós sois estrangeiros, peregrinos comigo. Diga para alguém que está do teu lado: você é um estrangeiro na terra, você é um peregrino na terra, você está aqui só de passagem. Diga para alguém que está do teu lado: você está de férias na terra, porque a sua morada já está preparada nas mansões celestiais. E quem vai para lá um dia, levante a tua mão, abre a tua boca e manda uma rajada de glória a Deus para Ele ouvir nesta noite. Ele começa criando as coisas do alto, as coisas de cima. Quando você olha para o capítulo 1 de Gênesis inteiro, eu não vou aqui pedir para o irmão ficar colocando, senão eu não consigo concluir a mensagem, mas você vai ver que há um equilíbrio. Depois, no capítulo 1, verso 3, está escrito: e disse Deus: haja luz. Vaiomer Vadiser Elohim, está escrito lá em hebraico: Vaerior, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Dá uma olhada para alguém que está do teu lado e diga assim: Deus começa trazendo luz para aquilo que estava em trevas. Quando
Deus olhou para a terra, Deus disse: a terra precisa de luz. Diga para alguém que está do teu lado: Deus trouxe luz para aquilo que estava em trevas. E eu profetizo que em 2024 Deus vai trazer luz para algumas áreas da sua vida. Quem sabe o diabo tentou te lançar em depressão, quem sabe o diabo tentou te lançar em ansiedade, em síndrome do pânico, quem sabe a adversidade, quem sabe a tribulação, a luta, a adversidade sobreveio sobre alguma área da tua vida, mas eu profetizo: Deus vai trazer luz para algumas áreas da tua vida. Quem crê, glorifica o nome do Senhor. E aí Deus vai criando primeiro as coisas de cima, depois as coisas de baixo. Só para ilustrar e você entender o capítulo 1 de Gênesis inteiro, é uma balança de equilíbrio, pastor. Olha que coisa extraordinária. Eu estou falando isso para causar curiosidade, você decidir depois deste culto ler mais a Bíblia ainda. O pastor disse que a gente precisa mergulhar na Bíblia, então vai Bíblia hoje. Você vai chegar em casa, não vai nem dormir, vai querer passar a noite lendo a Bíblia. Deixa eu te dizer uma coisa do capítulo 1 de Gênesis que é extraordinário. Deus começa pelo céu, depois pela terra. Aí Deus vai criando primeiro as coisas de cima. Deus cria os astros, o sol, a lua, as estrelas. Deus cria os animais que voam, as aves. Deus cria primeiro as coisas de cima. Até o findar do capítulo 1 há um equilíbrio, há uma balança. Primeiro as coisas de cima, depois as coisas de baixo. Primeiro as coisas de cima, depois as coisas de baixo. Primeiro as coisas de cima, depois as coisas de baixo. Diga para alguém que está do teu lado, diga: é por isso que quando Jesus estava pregando, Jesus disse: buscai em primeiro lugar as coisas de cima. Eu vou repetir de novo: buscai em primeiro lugar as coisas do alto. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Diga para alguém que está do teu lado, diga assim: buscai primeiro as coisas do alto. Quando você busca as coisas do alto, quando você busca as coisas de cima, as outras coisas vos serão acrescentadas. As outras coisas vos serão. Diga para alguém que está do teu lado: busca as coisas de cima, busca as coisas do alto. É por isso que Jesus disse que nós devemos colocar o nosso coração nas coisas de cima. Ele diz assim: que aquele que coloca o seu coração nas coisas de baixo está muitas das vezes sujeito a ser roubado. É Jesus que disse: quando você deposita o teu coração no ouro e na prata, pode vir o ladrão, pode vir o ferrugem. E ele diz: porque a prata e o ouro se acabam, o ladrão rouba, o ferrugem destrói. Mas quando você coloca o teu tesouro nas coisas de cima, aí aonde estiver o teu coração também estará o teu tesouro. Diga para alguém que está do teu lado: eu posso ter um carro zero na terra, mas o meu tesouro está no céu. Eu posso ter uma boa moradia na terra, mas o meu tesouro está no céu. Eu posso até andar bem vestido na terra, mas a minha vestimenta celestial já está preparada no céu. Eu posso até comer do bom e do melhor na terra, mas o maná escondido está no céu, e é para lá que eu vou. Quem vai um dia, levante a mão, abre a boca e glorifique o nome dele nesta noite. Aleluia, aleluia. Hoje eu estou cheio, irmão. Aleluia. Estou com vontade de correr nessa igreja aqui, pastor. O senhor nunca viu eu pentecostal que nem hoje. Hoje eu estou com vontade de dar um giraia aqui. Aleluia. Irmão, eu sou crente pentecostal até o tutano. Diga para alguém que está do teu lado: é tão bom falar do céu, irmão, porque tem muita gente que não entende que para o céu vai quem quer. Diga para alguém que está do teu lado: para o céu vai quem quer, e para o inferno vai quem
quem não quer. Para o inferno, pastor Luiz, vai quem não quer. Tem muita gente que não quer ir para o inferno, mas vai. Agora para o céu vai quem quer. Quem quer Jesus vai para o céu. Para o céu vai quem quer seguir a palavra vai. Para o céu vai quem quer orar vai. Quem jejua vai. Quem busca e tem temor vai. Diga para alguém que está do outro lado: o céu é para quem quer. Aleluia! Oh, Espírito de Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Mas eu vou continuar, deixa eu te explicar o mistério aqui. Aí vem Gênesis capítulo 1, versículo de número 26. Não é fácil falar desse versículo, irmão. Pastor, o versículo mais difícil de ser compreendido e estudado é Gênesis 1, 26. Tanto para quem é professor de hebraico, tanto para quem entende aramaico, tanto para aqueles que entendem o grego, enfim, não importa a língua, porque a Bíblia foi escrita em 3 idiomas, tanto para o apologeta, quanto para o exegeta, tanto para o hermenêutico, não importa, irmão, pode ser doutor, é difícil, porque Gênesis capítulo 1, verso 26 está escrito: e disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem, vai Homer, vai dizer Adonai. Aí vem a palavra Adamá Demutselen, conforme a sua imagem, ou a nossa imagem, e conforme a nossa semelhança. Deus decidiu fazer o homem conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Aí um dia você parou para pensar e disse: mas Deus é espírito. E se Deus é espírito, como eu posso identificar a imagem de Deus? Como eu posso dizer que o homem é a imagem de Deus, se Deus é espírito? Obrigado, pastora Simone. Aí vem o apóstolo Paulo dizendo que Jesus, eu vou repetir, que Jesus é a imagem do Deus invisível. O apóstolo Pedro também disse isso. E o apóstolo Pedro diz assim: que Jesus, mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas antes desvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, de homem, sendo obediente até a morte de cruz. Diga para alguém que está do teu lado, diga: Jesus é a imagem perfeita do Deus invisível. Diga para alguém que está do teu lado: você está entendendo o que a Bíblia está dizendo? É por isso que um dia um dos discípulos de Jesus, chamado Felipe, chegou em Jesus e disse: Senhor, mostra-nos o Pai. Aí Jesus olha para Felipe e diz: Felipe, eu estou há tanto tempo com você, há tanto tempo com você, e você não me conhece. Quem vê a mim, vê ao Pai. Olha o que Jesus disse: Felipe, quem vê a mim, vê ao Pai, porque eu sou a imagem do Deus invisível. Capítulo 1, verso 26. Não só a imagem, mas também a semelhança. É extraordinário, porque quando a gente fala de semelhança,
que aparece no texto, o nosso português é muito pequeno perto do idioma a qual a Bíblia foi escrita, que é o hebraico. E a palavra semelhança no hebraico se pronuncia como demut. Demut em hebraico é semelhança. E quando você traduz a palavra demut, ela fala de um atributo abstrato. Diga para alguém que está do teu lado, entenda uma coisa: vontade, você consegue segurar? Não, porque é um atributo abstrato. É um atributo que você não vê, mas você sabe que existe. O amor, o ódio, a ira, o sentimento são atributos que estão ligados à semelhança de Deus. Você ama porque Deus é amor, diz a Bíblia. Você pode até irar, e a Bíblia diz que é bom que não se ire. Não coloque o sol sobre a ira, mas a Bíblia diz que Deus é tardio em irar, mas Deus se ira. Diga para alguém que está do teu lado: a ira é um atributo abstrato. É aqui que nós se parecemos com Deus. Você está entendendo? Eu poderia citar vários, mas não é aqui que eu quero pregar. Eu quero me deter nos 15 minutos que eu tenho no próprio versículo 26, na parte B, que diz lá: domine o homem sobre os peixes do mar. A palavra domínio no hebraico, ela traz o sentido de autoridade, de poder. O que Deus estava dando ao homem era um dos maiores presentes que Deus deu à humanidade depois da salvação, que é a autoridade e poder para dominar no lugar que Ele te colocou. Isso aqui é extraordinário. Deus está dizendo para o homem, para Adão, Deus está dizendo para Eva: você tem autoridade e poder no lugar que eu te coloquei. Diga para alguém que está do teu lado: no lugar que Deus te colocou, Ele quer que você domine. Você tenha domínio no lugar. Diga para alguém que está do teu lado: não é o diabo que vai mandar na tua casa. Não é o diabo que vai mandar no teu casamento. Não é o espírito da enfermidade que vai mandar na tua casa. Não, não. Você tem domínio no lugar que Deus te colocou. O lugar que Deus te colocou é o lugar que você vai exercer autoridade e poder. Está entendendo? Você tem que dominar no lugar que Deus te colocou. É por isso que o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, ele vai dizer assim: não deis lugar ao diabo. Sabia? Paulo diz: não deis lugar ao diabo. A palavra lugar lá no grego, que não é hebraico, no Novo Testamento, é topografia. Isso está ligado ao lugar que Deus te colocou. Diga para alguém que está do teu lado: você não vai mudar de cidade, você não vai mudar de bairro, você não vai mudar de emprego, você não vai mudar de empresa, você não vai mudar. Não, diga para alguém que está: quem vai sair é o diabo que quer destruir os teus sonhos. Quem vai sair é os demônios que quer destruir a promessa de Deus sobre a tua vida. Quem vai sair daquele lugar é o diabo, é os demônios que quer acabar com a tua história. No lugar que Deus te colocou, você vai prosperar, você vai crescer, você vai ser aberto. Quem crê, levante a mão, abre a boca e glorifique o nome dele nesta noite. Entenda isso. No lugar que Deus nos coloca, é o lugar que Ele deseja que nós exercemos autoridade e poder. Quem vai mandar na tua casa não é o espírito da contenda, não é o espírito do divórcio, não é o espírito da feitiçaria, não é o espírito da mentira, não é o espírito da facção. Não, quem vai mandar na sua casa é aquele que te escolheu, aquele que te chamou, aquele que te criou, aquele que te deu vida, aquele que te restaurou, aquele que te libertou, aquele que te tirou das trevas para a maravilhosa luz. É aquele que te chamou e te trouxe aqui nesta. É Ele que tem domínio através de você naquele lugar. E essa palavra é extraordinária.
Porque se por um lado Deus quer que você tenha domínio no lugar que Ele te colocou, do outro lado o diabo quer te tirar do lugar, porque ele sabe que se ele te tirar do lugar que Deus te colocou, você perde o domínio que você tem sobre o lugar. Deu para entender ou não? Todas as vezes que você sai da posição que Deus te colocou, você perde autoridade e poder sobre aquele lugar. Pastor, como assim? Eu vou explicar para encerrar. Quando Deus plantou um jardim no Éden, Gênesis capítulo 2, verso 8, e deu para o homem habitar naquele lugar, ter domínio sobre aquele lugar, o diabo entrou no jardim, e uma das formas do diabo fazer com que o homem pecasse, a mulher pecasse, era exatamente com o objetivo de tirar o homem daquele lugar. A prova bíblica diz é que no dia que Eva pecou, no dia que Adão pecou, eles tiveram que deixar o jardim. Eles foram expulsos do jardim. Então o objetivo do diabo, através do pecado, é te arrancar do lugar, da posição que Deus te colocou. Todas as vezes que alguém sai da posição que Deus o colocou, ele peca. Se Deus te chamou para pastorear, pastoreie. E não murmura, não reclama, não blasfema. Porque se você sair da posição que Deus te colocou, você perde o poder e o domínio, a autoridade que Ele te deu. Se Deus te chamou para ser um empresário, seja um empresário. Se Deus te chamou para ser um trabalhador funcional, seja um trabalhador funcional. Mas faça o teu melhor no lugar que Deus te colocou. A gente tem que dar o nosso melhor. Eu falo aqui para minha princesa, uma das coisas que mais me deixa entristecido, pastor, é que eu vejo um monte de pregador pregando heresia por aí. Um monte de pregador pregando um monte de coisa errada por aí. E aí o que me irrita é que essas pessoas têm a mesma oportunidade que eu tenho todos os dias, de abrir a Bíblia, de orar, de ler, de cavucar, de pesquisar, de estudar, mas eles preferem pregar o engano, a mentira, a falsidade, porque não querem se dedicar ao conhecimento da palavra de Deus. Está entendendo? Deus colocou o homem no jardim, e o homem não tinha que plantar nada no jardim. Olha só que coisa extraordinária. Ele só tinha que exercer autoridade e domínio. A Bíblia diz que ele não plantava, porque quem plantou um jardim foi Deus. O homem só tinha que regar e colher. Olha só, irmão, diga para alguém que está do teu lado, por que Adão e Eva pecou, Jesus? Você imagina? Eu vou falar uma coisa aqui que alguém vai achar que é heresia, mas é bíblico, tá? O que eu estou citando aqui. O homem tinha domínio que ele não plantava. Ele só vai plantar depois que ele é expulso do jardim. Aí Deus vai falar para ele: se você quiser comer agora, vai ter que plantar. Vai comer do suor do teu rosto. Vai enfrentar geada, tempestade, granizo, seca. Vai enfrentar espinho, abrolhos, praga para todo lado, porque você saiu da posição que eu te coloquei. Quantas vezes eu tentei parar de pregar, pastor? Falei, esse negócio de viver da fé não é para mim não. O negócio de viver de oferta, o Senhor tocando não, Deus tem que tocar no coração de alguém para me abençoar naquilo que eu preciso. Não, eu vou arrumar. Todas as vezes que eu saí assim, deu uma escapadinha, eu arrumei treta com o céu, irmão. Que nem diz o jovem, o bagulho ficou louco. O chicote estralou. Aí eu voltei, mas não, Jesus, é melhor viver da tua providência do que sair da posição que o Senhor me colocou. Entenda isso, fica no lugar que Deus te colocou. Porque no lugar que Ele te colocou, Ele será
o teu baluarte, Ele será a tua coluna, Ele será a tua providência, Ele será o teu milagre, Ele será aquilo que você precisa. Levante a mão, eu estou encerrando, levante as duas mãos para o céu. Eu profetizo que se você permanecer na posição, 2024 vai ser o melhor ano da tua casa. Se você permanecer na posição de Deus, esse ano vai ser o melhor ano da tua família, vai ser o melhor ano da tua história. A porta vai abrir, o céu vai se abrir, o milagre vai descer, a vitória vai chegar. Deus não vai te desamparar, Ele vai pegar na tua mão direita, Ele será a tua justiça, Ele será a tua retaguarda, Ele será a tua vitória no meio da guerra. Quem crê, levante a mão, abre a boca e glorifica o nome dEle nesta noite. Aleluia, aleluia. Fica na posição, irmão. Não entrega que nem Eva e Adão entregaram de mão beijada o lugar que Deus havia dado a eles. Não troque as bênçãos de Deus, o lugar que Deus te colocou, pela falsa promessa de Satanás. Fica de pé no nome de Jesus. Eu disse que não passaria do horário. Coloque a mão no teu coração, feche os teus olhos. Eu quero orar por você. Pai, a tua palavra foi pregada nesta noite. Tudo que precisamos para dominar no lugar que o Senhor nos colocou é permanecer em obediência à tua palavra. Quando nós obedecemos a tua palavra, Senhor, e permanecemos na posição, as tuas promessas se cumprem na nossa vida. Por mais difícil que seja a luta, por mais difícil que seja a tribulação, o Senhor está conosco quando estamos na posição que o Senhor nos colocou. Por isso, Pai, o Senhor conhece o que precisamos nessa noite. O Senhor é o nosso provedor. O Senhor é aquele que proveu para Abrão o cordeiro lá no Monte Moriá. O Senhor é aquele que sustentou os teus filhos no deserto por 40 anos. O Senhor é aquele que multiplicou os pães, os peixes, alimentando uma multidão de mais de 15 mil pessoas, porque eram 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Por isso, ó Pai, nós cremos na tua providência, no teu milagre, na cura. Nós cremos naquilo que o Senhor sabe que precisamos, porque muitas das vezes o Senhor não nos dá o que queremos, mas o Senhor nos dá o que precisamos. Por isso, ó Pai, que a tua bênção seja sobre esta igreja, sobre o teu povo, sobre os teus filhos, aqueles que entraram enfermos, que sejam curados, aqueles que entraram tristes, que sejam agora restaurados e recebam a alegria do Senhor, aqueles que estão cabisbaixo, caídos, que sejam levantados, que sejam restaurados, Pai. Aqueles que precisam de um milagre ainda essa semana que não terminou, que o milagre desça sobre ele e sobre ela, e que o teu nome seja glorificado na cura, na exaltação, na honra e na providência, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Quem crê, aplauda Jesus nessa noite. Oh, bênção de Deus, é tão bom, tão maravilhoso a gente estar aqui, né? E sentir essa presença do Espírito Santo para nos esquentar, né, desse frio. Eita, vamos dar lugar aí, irmãos, que é tremendo. Eu não sei o que você passou, mas eu acredito que grandes histórias tem para vir aí. Oh, glórias. Mestre, eu preciso de um milagre. É mais tranquilo. Oh, glórias. Aleluia, Deus. Posso subir aí? Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando em meus sonhos
toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre, transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Desce, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que me ergue pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a sua voz me chamando pra viver uma história de poder. Renove a minha pedra, história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Eu agradeço a rica oportunidade de falar com o Senhor. Obrigada, irmão. Deus abençoe.